Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, o patrocínio da RecPay e Golden Lagueto Multipropriedades. Hoje recebendo um amigo de infância, né? Futebol mais ou menos, né? Mas tem muita história para contar aí, que é o nosso amigo Vicente Ferrari. É um prazer te receber aí, Vicente. Prazer é meu, boa noite a todos. Grande a satisfação de estar podendo conversar contigo, um grande velho amigo, desde o tempo de colégio. Eu conheci quando eu vinha a cavalo para vir na aula, deixava o cavalo aqui na cooperativa, que era perto da tua casa, de lá da tua casa. Minha mãe mora ali ainda. Deixava o cavalo ali e ia na aula, na volta pegar o cavalo e ia embora ali. Então a gente já tem um conhecimento assim meio... Algumas décadas, né, Vicente? Que bom. Mas, Vicente, a tua família a gente conhece... uma das mais tradicionais aqui do município, e tem ali a Linha Bonita como referência, né? Então, assim, contar alguma história aí do teu avô, bisavô, teu pai, o pessoal lembrar quem veio para cá foi teu bisavô? Meu bisavô veio da Itália. Bisavô e bisavó, né? Sim, vieram da Itália. Tá, e tu lembra alguma história, de onde ele veio, que época ele veio? Caneto Suloglio, é a localidade lá no norte, Gênova, né? Norte certo, da Itália, certo, né? Certo. E vieram para Caxias, e ele veio até São Roque, que daí ali ele demarcou uma área que ele queria ter posse, ele queria garantir, mas não tinha como, não tinha como. E daí ele veio para a Linha Bonita, e atrás da igreja ali, onde é que é o Luiz Carlos Lovato mora, ali, aquela área de terra que era do Santo Lovato, ele comprou aquela área de terra, que o Luiz mesmo me conta que está lá nas escrituras, que era uma área em litígio. Não sabiam se pertencia a São Sebastião ou a Ivoti. Então, era assim bem fora do mundo. Né? Isso é uma coisa que a gente não imagina, né? A Linha Bonita pertencia a Ivoti, o São Sebastião do Caí. Mas não tinha, passou de São Sebastião, não tinha mais municípios para cima. Depois é que surgiu Caxias e... São Francisco de Paula, muito grande daí também, né? Depois começou a vir para esse lado, mas a dificuldade... tanto de comunicação como de estradas era, né? Claro, então não tinha nem... E como é que era o nome do teu bisavô? Benedito. Bom, ele nasceu Benedetto Ferrari, na Itália, casou em Caxias Bento Ferrari e faleceu em Gramado, né? Aqui como Benedito Ferrari. Porque naquela época eles não tinham... os documentos impressos, não era documento que eles pegavam a caneta, aquela com tinta e então escrevia lá Luiz Barbakov e tal, aquele negócio fazia, desenhava aquilo lá e tal, e vinham para cá, na estrada não, no navio, molhava, aquilo borrava, ficava tudo uma coisa, chegava aqui, pensa... normalmente analfabetos. Aqueles que vinham, eles não... eles eram colonos lá. Eles eram, a maioria, analfabetos. E daí então chegavam aqui com o sotaque italiano da época para falar com um português, explicar, o meu nome é Vicente Ferrari, sim. Mas então era aquele negócio, então deu erros de pronúncia, deu erros na escrita, mas era o... E a tua mãe também veio da Itália? Não, daí é a tua mãe, desculpe.
Não, tua mãe não. Eu estou meio antecipando. A tua bisavó. A Nós bisa? estamos ainda lá nos bisa. A bisa, sim. Daí veio também, da mesma região. Bom, se eu pesquisei do meu avô por causa da cidadania. Sim. Até agora marcado até dia 15 que eu tenho que ver se receber ali. Se dá certo. Que legal. Mas ela veio da Itália. E como é que era o sobrenome da Bert. família? Bert. Não, peraí. Bert é do meu avô. Da nona era Stedley. Stedley. Família grande, Caxias tem muito Stedley, sim, né, também. E ele veio, então, aqui, o teu avô nasceu aqui, então? Sim. Como é que era o nome do teu avô? Augusto, que então, foi Augusto Ferrari, que é o vereador aí, da primeira, quando... Sim, quando o Gramado se emancipou, foi a primeira turma de vereador, né? Primeira legislatura, que isso se chama, foi né? o primeiro. E a tua mãe, qual é a família? Família Marcon. A minha minha mãe, a esposa do a minha avó, daí sim é dos Bert. Eu estou insistindo com a tua mãe. Tá, tua mãe marcou, ela vai me bater, né? A família vai me bater que eu não sei. Não, é a tua avó. É da família dos Bert. Bert também, tá. Sim. Então é Stedley, a tua bisavó, Bert, a tua avó e Marcon, a tua mãe, né? Isso. E assim, tu lembra, tu conheceu o teu avô? Sim, o meu avô, os tios. O que tu lembra assim dele ali do dia a dia dele? Como é que era? O meu avô ele era metido a fazer conta e tal. Ele nunca estudava até o segundo ano, terceiro ano e tal. Mas ele conhecia a pata da lua, então ele fazia conta sempre para saber em que fase está a lua, né? Então, ele sabia quanto tinha de pata, calculava os dias do mês, e daí, então, ele já fazia o cálculo. Eu não gravei aquilo ali, não sei nem quanto é que tem de pata hoje, mas eles faziam aquelas coisas. E ele sempre foi bastante interagia ali, então tinha o meu bisavô, quando faleceu, ele já tinha comprado a área, até que hoje me pertence lá na Linha Bonita. E daí, essa área... só herdou os filhos homens. O meu bisavô teve 9 filhos. 3 filhos homens e 6 mulheres. As mulheres não herdavam... Elas não tinham direito, né? Elas herdavam o dote do lado do marido. O marido que pegava do lado lá. Era o sistema da época. Claro. E foi o que aconteceu. Mas aquela área, ela ainda era menor na época... E ela era estreita e começava do Rio da Linha Bonita até o Rio da Linha Ávila. Para repartir em 3, ia dar umas partes muito estreitas e muito extensas. E passava no peral, que tem aquele peral lá em cima do morro. Então, o que eles decidiram? O mais velho, que era o Ferdinando, ele pegou a parte da frente, que ficou lá cuidando da nona Beta, né? É ali ali onde é que tem o sítio, ali onde é que tem os cavalos. Ali onde os cavalos, na casa centenária. Na casa centenária é a casa do meu avô. Tá, mas é por ali que... o que eu estou falando do meu bisavô é aonde é o meu ali, é um pouquinho... chegou na casa centenária e já passou. Certo. Antes, entre meio os dois, ainda tinha mais uma área de terra, que aquilo foi o tio Nando, a gente chamava, que comprou. Que daí, então, depois unificou. Mas só que, na época, ele ficou com a parte da frente e ficou cuidando da minha bisavó e aquele negócio. Certo. E os outros dois, o Nono e o José, o Beppe Ferrari, que é da turma da Linha Ávila, eles pegaram e repartiram a parte do lado da Linha Ávila. Então, tinha uma parte na Linha Bonita e repartiram do lado de lá. Sei. Até porque o pessoal que não conhece, acredito que a grande maioria, ali na Sociedade Linha Bonita, à esquerda, a gente sobe, depois da esquerda de novo e sai lá na Linha Ávila, lá nos Ferrari, nos Tomasi. Também Tomasi. Lá no seu Tomasi, lá, né? Tem a pontezinha. Angelino Tomasi. Seu Angelino, exatamente. Foi ali, bem não. Então, aliás, é uma estrada bonita, ela não tem praticamente moradores e tal. Não, mas é bem conservada, a prefeitura tem. Bem conservada, muito... né? E Vicente, ali, a Linha Bonita, todo mundo conhece, Linha Nova, mas a Linha Bonita, ela tem uma história centenária, porque praticamente aquela região começou Gramado, né? A sede do distrito era ali em Linha Nova, e então vinha natural que vai crescendo naquela região e depois subindo.
E o que tu lembra, assim, da tua infância ali? Porque nós, antes do programa, estávamos conversando aqui, armazém, barbearia, tem um monte de coisa que ninguém imagina hoje que tinha na Linha Bonita. O que tu lembra, assim, da tua infância ali? Coisas que tinha na época que há muitos anos sumiu, ou desapareceu de lá. Que desapareceu meio que por último foi a Brizoleta, que eu até tinha consideração, que foi a escola onde a gente ia na aula lá e, Claro. e era um símbolo, né? E daí, então, ali, claro, como é que eu ia aprender a jogar bola? Vocês jogavam aqui onde é que era plano, nós tínhamos que jogar na estrada, e não pensa a estrada daquele jeito que era uma vez. Mas a Brizoleta ali, ela ficava Perto da entrada do passando cemitério. o atual campo do Lá na entrada do cemitério. Juventus, aí tem o cemitério, por ali. Passou, tem a entrada do cemitério, ela era vizinha da entrada, ela ficava bem naquela esquina ali. Ali que tinha a Brizoleta. Isso ali. aí. E lá embaixo tinha a igreja, eu me lembro da igreja antiga, que ela tinha, o sino era separado da igreja, era aqueles sinos de madeira, e depois cavaram toda na volta daquela igreja, daí que foi feito. E o Afonso Crins, lá de Nova Petrópolis, e o Frank lá, o Erni Frank, que construíram a igreja da Linha Bonita, né? O Erni faleceu há pouco tempo. O Certo. Grins já é bem antigo, né? Pois é, não, ele mas era foi- engenheiro. Ele fazia tudo, tudo. ele resolvia, que pessoa. E ali também tinha os armazéns ali. Sim, tinha Quem é que tu lembra? os Assim, dois que eram os armazéns. donos dos armazéns? Onde é que era o O armazém? armazém é bem onde que é a casa do Nelson Cavichone, que tinha um armazém, tinha um corredor na frente, né? E daí eles tinham os quartos, tinha o salão que daí era salão de baile, quando naquele tempo fizeram a sociedade lá, que foi, o meu pai participou, assim, que foi os Parmegiani ali que montaram naquela época lá, desde o Abel, pai do Nilo, e o Mansueto e o Beppe, o José Pino, pai do Raul, Parmegiani. Pino, Pai do Raul, do Renato, da turma toda esse ali. aí. Então, eles que se juntaram lá naquela época e montaram uma sociedade para ter a sociedade, porque senão só tinha o armazém. Né? Então, no armazém tinha as coisas de armazém, e em final de semana tinha o barbeiro que atendia lá, e daí, então, lá era tudo aqueles... a mercadoria era das tuias, né? Então, ia lá, pegava, colocava um papel em cima da balança, né? Aqueles papel de embrulho que chamava, né? E pesava lá açúcar, aquilo que fosse comprar. E daí, então, eu ia na aula, então, atrás 1 quilo, né? Daí pegava aquilo lá, pensa, gurizada, vai embora correndo, chegava em casa, aquilo soava, furava, dava que, pensa que... Ainda tinha que apanhava ainda, né? E daí- E ali, aí o pessoal se reunia ali, era uma espécie do... Sim. Porque o armazém era um bar também, Sim, o pessoal... porque até a cancha de bocha era do lado de lá, entre a casa do Luiz e o Schmidt, ali naquela parte. Sim, ali, onde aí tem a ponte ali. passou a ponte Sei. e pro lado de lá, ali no lado da estrada, só tinha cancha de bocha. A sociedade era lá, a cancha era ali, que eles não Era tinham... no outro lado do rio, vamos dizer assim. Eles não tinham onde fazer a cancha e a cancha era ali. Que daí, então, os Parmegiani lá, eles tinham lá, era moinho, serraria, aquilo que o Nilo deve ter te contado ali, que eles tinham tudo aquela... Sim. né? O Danilo contou, eles tinham ali um monte de atividades, né? O senhor Danilo, né? Infelizmente linha nos de deixou leite. aí, né? Teve Olha. aqui, graças a Deus a gente conseguiu gravar aqui. E ali uma coisa que eu lembro criança, que marcou muito, nós falamos também a barbearia, né? Que era o barbeiro lá. Não, daí era na linha dos alemão que se chamava. Na subida, subia toda aquela Isso. lomba lá e daí no cruzamento que vem Ali, naquela... eu sempre procuro orientar o pessoal, onde aí tem a ervateira, aquela subida que chama linha bonita alemã, que vai para a linha bonita alemã. Que vai sair no Forqueta, que Isso. vai... Hoje é caminho para... Panelão, Isso, São para Roque, linha Araripe. linha São Roque. Araripe, linha Brasil, linha Araripe lá. Isso aí. Então, naquele caminho, vai ter a estrada que vem lá do Angelino Tomasi, que vai chegar nessa aí. Passando, dá uma leve descidinha. À direita ali era o Carlos Schaeffer,
que ele tinha armazém e ele era o barbeiro, ele era o cara que, né, ia lá. E daí, então, eu acho que o primeiro negócio que eu fiz foi com ele, que eu ganhei uma leitoa lá de um padrinho, e eu engordei e vendi para o meu dinheiro que eu ganhei. Trocou, carneou o porquinho e transformou em banho. Imagina, né? E ali o moinho, no caso do Cavitionica, mas teve outros ali, sim, na região, né? O que é que tu lembra assim que montaram ali foi... Eles sempre falam o Benedetti. Para mim é o Benedetto Lovato, que é pai do Lauro, da Armil. Né? Ele com o Geraldo Rossi, o Geraldão, que era um dos construtores. O primeiro moinho que tinha era do lado de lá do rio. Ali tem aquela cascata, sabe? Entra pro cemitério, tem uma cascata. Para baixo ali, o primeiro moinho era do lado de lá, que era dos Cavicchione, daí como é que eu vou dizer? Pai, tio desse... O Pino, que é pai do Volmar, e o Nelson, que estão... O Volmar ainda é vivo, né? O Nelson já partiu também. Mas desde o tempo do Pino, que ele tocava, depois o Volmar assumiu, e depois o Nelson pegou, o Volmar ficou mais com as linhas de leite e tal. Isso ali a gente conhece porque eu não conseguia amontar no cavalo, e o pai botava o milho no cavalo, me botava em cima e vai no moinho. Vai levar no moinho. Daí chegava lá, ele me tirava de cima para poder tirar a moagem e depois... assim, tu chegava, levava o milho, tinha trigo também. Mas não sei depois o caso de você, passou um tempo para vir o cilindro que eles fizeram para fazer a farinha. Trigo, né? Eles tinham o descascador de arroz. A gente plantava arroz, também levava o arroz e eles descascavam. E a farinha de milho. Que normalmente eles pesavam o milho e já davam uma outra que eles já tinham lá pronta, que o moinho ficava trabalhando. Trocava, né? E tinha muita gente que levava ali, a produção tinha muito, né? Isso aí era... Eu cheguei algumas vezes a descer lá de cima dos mazotes. Poucas, porque eu tinha muito medo de descer, saía lá de cima da fábrica de doce. Descia ali onde é o aviário. Para ir, então eu fui umas 2 vezes que eu lembro, assim, para levava milho, coisa assim, para poder voltava com a farinha ali, passava e subia, né? Mas tu falou uma coisa interessante também. Produção, né? Tu falou que produziu arroz, produziu milho, trigo. Conta um pouquinho o que era produzido que hoje o pessoal não acredita. Não, mas era... Cara, é mais para subsistência, né, da família. Não, sempre aquilo ali. Então, a minha avó, ela plantava tudo. Ela tinha uma rocinha, era para o amendoim, a outra era para batata inglesa, a outra batata doce, ou aipim. Ela escolhia uns lugares até muito difíceis de trabalhar. O pai dizia, mas pega um pedaço de terra melhor ali que eu lavro para ti e tal. Não, mas aonde produz isso é aqui. Esse é aqui. Plantava fava, plantava, né, lentilha, na linhaça, isso é tudo coisas, chegar no final né, as vassouras, né, que ela é tipo a cana, né? Sim. E daí depois tirava a semente para fazer a vassoura, né? Essas coisas era tudo feito. Eu fazia os balaios em casa, fazia as vassouras, essas coisas era tudo feito ali, né? Tudo. E é interessante porque né, a gente sempre passa por ali hoje, tu não consegue imaginar, né? As roças, aliás, todo município tinha muito mais roças, mas só plantações de frutas, exatamente. Hoje tem uma vegetação, tem muito mato e tal, onde é que é nas roças, não, né? Tudo, porque... Então, em termos de preservação, hoje está muito mais preservado as áreas verdes, o município como um todo. Sei não, a área verde multiplicou, não triplicou. Eu sempre digo que lá em casa tem aquela vista bacana. Maravilhosa. Né? E daí, de lá, o senhor observa, dá de sair de Gramado e ir a Caxias só pelo mato. Virou uma coluna de mata fora e fora. Antigamente era só lavoura. Eu olhava assim. Então tem o lado positivo da preservação, que é bonito, e da beleza também, da estética, até porque a nossa região é muito acidentada, né? Para trabalhar, como é que faz? Ruim, né? E hoje, então, as águas baixam muito rápido no rio, dá uma chuvarada, beleza. 2 dias depois secou. Por quê?
Uma vez, como as lavouras eram tudo trabalhadas e aradas de arado Sim. de boi, o sulco é feito atravessado no morro, né? Certo. Hoje em dia vai lavrar, os que lavram com trator. O trator não consegue lavrar assim porque ele pode tombar. Eles lavram De frente, assim. claro. Quando vem a água, ela Interessante. foi, não é? É interessante. E outra, aonde virou mata, ela cria uma crosta em cima, ela cria uma película, né? A chuva bate e corre. Ela não. Quando era todo aqueles regos assim, ela ia acumulando e Sim, depois sim, até que saía toda aquela. Claro, diminuir a velocidade também da própria água, né? Uhum. E tu estudou, tu começou a estudar lá mesmo ou tu já veio para a cidade? Não, comecei lá, Brisoleta, até Na o Brisoleta. quinto ano lá. Daí quando vim para cá, daí então. Ainda logo no começo, eu acho que era ali onde é que era a PAI, o primeiro colégio ali. Como é que Começou onde é que é o Banrisul, que era de madeira, depois onde é que era a PAI, que é depois do Correio ali, que agora está a construção Tá ali, obra. que é na Rua Garibaldi. Tu começou a estudar ali. Mas depois que daí no fim passou para cá, que eu deixava o cavalo Na lá, São Pedro. foi na evolução, porque naquele tempo, eu tinha que levantar às 5 da manhã, eu deixava o cavalo preso, daí eu levantava, pensa numa casa que não tinha energia, né? Não tinha luz, e não tinha água encanada e não tinha fogão a gás. O que acontecia? Eu levantava, fazia fogo no fogão a lenha, botava lá a chaleira para esquentar, o leite lá e tal, e ia lá, tratava o cavalo e encilhava o cavalo, né? Enquanto ele ficava comendo, eu ia lá, tomava o café. Eu tinha que aprontar a mesa para todo mundo, né? Que era lá. E o café coado, não tinha assim, me fazer um cafezinho para mim. Coava o café, e daí tomava um café e me fazia aqueles sanduíches de pão com chimia, né? Era o nosso E daí, lanche, né? E daí eu tinha aquelas embalagens famosas, Cristal Açúcar, sabe? Quando saiu a matéria plástica, você não se lembra quando eles falavam que tinha a embalagem era, ao menos lá em casa eles falavam que agora era saquinho plástico, né? Sim. Então daí botava dentro daquilo lá, era uma beleza. Claro. Só que daí eu vinha na aula e eu sempre com medo que eu não ia dar conta copiar, né? Eu me encanzinava lá e tal, e daí, e os meus colegas, sabe quem é que eram os meus colegas da época, né? Tudo sacana. O Júlio Peterson, o Cepé, o Sebastião também. Peterson. Os outros são Gil. E o Zé Maria, filho do Tamoio, o Hélio Leopete, o Hélio. Bom, era tudo, era bem selecionada a minha turma. E daí eles me roubavam a merenda. Eu me distraía quando chegava na hora da merenda. Daí, no outro dia, eu escondi bem lá e tal, e ficava. Eu não sei, eles te tiravam o tempo. Claro. No terceiro dia que eles me tiraram, eu já estava assim, né? E daí eles começaram a me tirar comigo. Pô, Vicente, tu não vai comer merenda? Tu não come merenda? Aí eu pensei, eu não vou comer. Mas vocês também não vão mais comer da minha. Eu não levava. Eu saía de casa às 6 da manhã e chegava às 1 da tarde, sem comer merenda. Mas daí se eu levava, eles me tomavam e ainda... Tu não ia comer igual, né? E quanto tempo levava mais ou menos? 1 hora. O cavalo era 1 hora. 1 hora, certinho. Sempre. E Vicente, claro, tu chegou, tu nasceu ali na Linha Bonita, tua família era uma família daquele, antigamente chamava aqueles colono forte, vamos dizer assim, que tinha uma boa propriedade, que tinha uma produção. Tu falou que não tinha energia, não tinha. Quando é que tu viu a primeira vez assistir uma televisão, viu funcionando? Como é que foi a reação? Eu me lembro em 70 que ia passar a Copa do Mundo, e eu vim assistir aqui no Yunk, e era em frente em frente, não sei, era Beno. Era Beno, o seu Beno. O Beno da farmácia. E era o Beno Junk. Era Beno Junk, aquele, eu sei que era Junk ali que tinha. E ele tinha TV, vinha assistir. Eu também assisti ali a Copa. Olha ali, ó. E ali tu começou a ver televisão, vamos dizer porque assim. Porque quando desceu a rede lá, a RGE,
SE, no caso, sim, SE. Eles passaram, e o pai sempre era bastante metido, então ele ficou meio como capataz, porque cada morador tinha que fazer 3 buracos para depois, colocar os postes. para colocar os postes. Então, vinha um seu Melo lá que demarcava, ele media, então aqui acertava aonde devia ser, marcava, e o pai ia lá, ó, Vicente, tu é aquele, aquele, aquele. Aí Luiz, tu é aqueles, e ele ficava mais ou menos capatazeando ali, precisa uma ferramenta, precisam as dificuldades, aquele negócio, e daí então, me lembro, vai vir a luz, que coisa, e tinha uns que tinha medo, então, porque agora quanto é que vai custar isso ali, que negócio, a turma com o pé atrás, e parou um primo do pai lá de Curitiba, o seu Vicieri, filho do Nando, e ele, olha ali, agora vem, ó. E daí ele disse uma coisa que eu guardei assim, diz ele, o homem nunca vai descobrir tudo que dá de aproveitar da energia. Tu não vai aproveitar tudo, vai ter sempre uma máquina, um negócio novo que estão aproveitando com a energia que... Isso ele falou há 60 anos atrás. E na verdade sempre estão criando coisa, a energia é que movimenta, né? Então, independente de ser movida por água, hoje tem outras formas de energia solar e tal, mas é energia. Mas naquele tempo... Energia como um todo. Né? Naquele tempo... a gente seria para a luz, daí então o chuveiro, mas daí até veio depois o chuveirinho e tal, porque era aqueles chuveiros de cordinha, né? Botava, esquentava lá. E daí até que vinha a TV, né? Bom, isso aí tem cada umas histórias aí, que tá louco. Mas a gente vai descobrindo. E tu começou então a estudar aqui, subir e tal. E o que tu lembra do Gramado, quando tu chegava aqui? Gramado, como é que era, assim, o Gramado na tua visão? Assim? Só tinha asfalto ali, que era antigo hospital, até na subida lá do... Que subia, não ia até lá na... Sim. Não. Na subida aí da casa do Major, mais ou menos. Isso aí, ali na subida tinha asfalto, só ali. O resto das ruas, tudo chão. Nossa, por quanto tempo? São Pedro, a rua São Pedro, ela era de chão e tinha quebra-mola. Não sei se te lembra. Não, tinha era as lombas com terra, né? Com coisa assim. Sim, mas era... Sim. Porque era comprida para a época, vamos dizer assim, né? Então a velocidade ali... Na frente do colégio. Imagina. O tio Vasco passou com a Kombi velha ali, ele não tinha visto. Diz que começou a bater a cabeça em cima e caía. Quando começou a parar, pegou a traseira de novo. Imagina. E daí, quando ele se equilibrou e xingava e tal, foi querer embalar, já entrou no outro de novo. Não passou mais, né, pela São Pedro, tá, né? Mas e aqui vamos dizer, tu lembra assim de algum café, algum bar, algum armazém, alguma coisa que te lembra assim, te faz lembrar alguma coisa da época? Eu separei, não trouxe, porque daí no fim eu saí meio aqui na corrida. Sim. E eu tenho um jornal de Gramado, com tudo que tinha de Gramado de 1955. Né? Quando foi emancipado? Sim, foi na emancipação e tal. Tem até quantos barbeiros tinha, quantos açougue, quantos... Tudo, a história das indústrias maiores e tal. Não sei se te interessa, eu posso conseguir. 55. 55. Bem interessante. E daí, então, eu vivi aquela fase, e o meu pai, como caminhoneiro, também a gente já foi. E depois eu fiquei 8 anos na estrada como caminhoneiro. Então, eu consegui visualizar bastante aí e tal. E depois foi pro comércio aí. Então... Vicente, tu mora em Gramado, tem casa em Gramado, continua com as propriedades lá embaixo e tal. Quando é que tu veio em definitivo para a cidade? 91. 91. É que daí, então, no começo, nós começamos com a Autopeças, que eu era sócio da Autoscar, né? Sim. E daí nós separamos lá em 90, né? E daí em 91 eu comprei, já montei ali na avenida, e depois eu comprei o terreno e construí ali. E aí tu veio morar aqui em cima. E
como é que tu acompanha, assim, sente a mudança que teve em Gramado? Porque nós estamos aí abaixo dos 70, mas não muito, né, Vicente? Nós estamos da mesma idade, praticamente, e como tu falou, pegou lá o tempo sem energia elétrica, nós estamos falando de 6, 7 quilômetros daqui, onde é que nós estamos hoje, né? Estrada de chão, alguns lugares que não conseguia nem passar praticamente, e veio a cavalo, amarrar o cavalo ali na cooperativa. Era o sindicato na época, sindicato rural. Mas depois não era o sindicato, depois virou cooperativa. Mas eu não falava cooperativa, era associação rural. Associação rural. Isso, associação rural. Tá. E era um prédio de madeira, um galpão de madeira ali, e atrás tinha onde é que deixava os cavalos. É isso aí. Mas eu digo assim, então nós pegamos todas essas mudanças, né? As dificuldades, o próprio, a gente sempre gostou de futebol, os nossos campos de futebol pelo interior era morro acima, morro abaixo. Futebol de salão era asfalto. Como é que tu viu? Igualmente a mim, nós jogamos em todos esses campos antes de serem aplainados. Só tinha o Gramadense, que era... Isso. O Gramadense, quando eu conheci, já era nivelado. Os outros campos do interior era o potreiro como era e... Claro. Tu pegava um potreiro e botava uma goleira em cada lado e saía jogando. E daí depois, então, a prefeitura começou a passar, a arrumar, fazer os campos, só que no começo não tinha grama. Era terra com pedra, com cascalho. E jogava em cima daquilo ali, quebrava as traves. É verdade, né? Tá louco. E aí tu chegou aqui... Então, digo assim, nós vimos todas essas mudanças. E tu acompanhou, até porque tu mora na Borges Medeiros, tu foi acompanhando essas mudanças. E como é que tu viu essa evolução, essa coisa que Gramado foi mudando? Eu quero te dizer que eu, em 78 ou 79, comprei caminhão, e daí então comecei a viajar. E na estrada, eles olhavam a placa, Gramado. Isso, Gramado é onde? É perto de Canela. Canela. Né? Direto, Gramado, ninguém sabia onde era, mas Canela era conhecido. Tinha a casa de veraneio do governador, tinha a celulose, já tinham feito a barragem, né, e tal. Então, Canela era mais divulgado, né? E Gramado era assim, bastante... assim, ainda não tinha aparecido no cenário. Era uma cidadezinha, com município como qualquer um outro, né? E depois o que Gramado estourou, que nossa, eu vim antes de Curitiba, tinha aquela placa lá, Visite Mona Lisa, 700 quilômetros, Paraguai. Sim. Tá. E daí então... Eu ficava olhando, poxa, por que não põe uma placa de Gramado? E eu falei pro Pedro uma vez, isso é uma placa barato, vamos dizer, um outdoor, uma coisa assim. Esse. E daí então, quanta gente vê isso ali, que todo mundo passa ali, né? Falta tantos quilômetros, e daí depois tinha. Colocaram sim. Mas essa virada que Gramado passou de... foi muito violenta a passagem e rápida, porque deu uma virada que os colonos eram colonos, não como nós transportava fumo e tudo lá da colônia, né? Mas mais fumo, que foi a época, o auge do fumo. Teve muitas estufas aí pelo Nossa, interior, cada casa tinha uma ou duas estufas, era quase que direto, né? Então, só aqui da parte de Gramado para cá, eram 3 transportadores, 3 caminhoneiros que puxavam e não venciam. Volta e meia tinha que pegar um caminhão para vencer, porque era muito fumo mesmo. Mas também daí fazia uma safra, comprava um terreno na cidade. Com uma safra, os primeiros, o sogro sempre dizia... foram receber, porque ele plantou junto com o vizinho, e daí foram os dois lá receber. Eles tiveram que pegar uns jornal para embrulhar o dinheiro, que nunca viram tanto dinheiro. Nunca tinham visto tanto dinheiro assim com uma safra. E o pessoal começou a vir para a cidade também, né? Muita gente também, né? Todo mundo foi comprando o terreno, foram vindo. Depois começaram a voltar e tal. Mas uma das impulsionou Gramado foi a Ortopé.
Sim. O Ortopé foi quem dava emprego para quem não era especialista, né? Não tinha uma profissão, vinha para cá, tinha emprego. Eles já tinham o terreninho, vinham para cá. Normal, os filhos, que arrumavam uma pensão, vinham trabalhar, tinham o salário, em final de semana iam embora, daí pegavam umas frutas lá, pegavam lá umas coisas que o pai fazia e tal, trazia, e foi o que começou, né? E eu fui quem levou das primeiras casas ali para Piratini. Naquele tempo, o campo, te lembra, que era do lado lá, onde é que era a serraria. Do, lá do Canarinho, lá do Flamenguinho. Flamenguinho Era naquele tempo, né? Flamenguinho. Mas daí, eu trouxe a casa do Anilor Lovato, que eu peguei lá no Arroio Furquilha. Era o goleiro. Goleiro, bigodudo. Isso. E daí, então, levei lá ali o Lúcio, pai do Lúcio, né? Sim. E daí, mas vão descarregar onde? Nós abriram uma cancela, encosta ali. Depois nós vimos onde é que faz. Não tinha nem rua traçada, não tinha nada. A do Edo Cleman, que é ali na descida que passa atrás da igreja, é na esquina. Na descida aqui da floresta. Da floresta ali, atrás da igreja, quando tá. Antes tem uma esquina que tem o pavilhão, né? Sim. A esquina de cima é desse. Eu trouxe a casa dele numa viagem, toda a casa. Daí então, porque o pai não podia, eu devia ter 13, 14 anos no máximo. Daí o pai não podia e ele pediu, não, mas tem que trazer toda a carga numa viagem. Tá, mas e como é que eu vou fazer? E as telhas? Daí o pai disse, coloca as telhas dentro da carroceria, pega umas madeiras e põe em cima da serva, daí põe as tábuas, e tu amarra e tal, vai dar de veio. Tu veio embora. Trouxe. Imagina, trazendo a casa morro acima aí. Mas cada uma dessas aí era uma novela sair, porque tanto se fosse ali onde é que era dos Piralipípedos, que nem lá, era um barro preto e sempre úmido, molhado ali, era para subir ali, era um sofrimento. Que coisa, né? Ô, Vicente, já estamos chegando no final do programa, Vicente, é muito rápido. Vicente, e acompanhando tudo, e hoje tem aí família aqui, cada um com sua atividade e tal, como é que tu enxerga o Gramado de hoje, assim, como é que tu imagina o que vai acontecer com o Gramado daqui 5, 10 anos aí, Vicente? Pois é, O que tu imagina? Eu assim? vejo, eu dizia assim, quando começaram a fazer uns prédios aqui e tal, negociar, eu disse que a pior coisa que fizeram pro gramadense foi fazer esses prédios, porque o Gramado vive muito da zona baixa. Essa aí sabe que eles vinham para Gramado no final de semana, se hospedavam no hotel, iam no restaurante e tal. O que aconteceu? Eles começaram a comprar um apartamento financiado em N vezes, e daí então eles passam no Zafari, faz o ranchinho dele, vem para Gramado, eles vão caminhar, não leva nem a carteira junto, né? Porque tem a prestação para pagar, e daí então não vai no restaurante, não vai no hotel. Ele pro gramadense que precisa de público, para esse aí foi ruim. Para quem tem negócio. Pro município, a melhor coisa, porque esses pagam IPTU, claro, e eles não vão lá na segunda-feira pedir, porque precisa escola, precisa arrumar um bueiro, não precisa. Esses aí não é um cliente certo, né? Mas eu vejo que Gramado já ninguém mais segura. Assim, ao meu ver, ele já tomou uma proporção que ela é mundial, já não é mais Gramado. Sim, uma vez, e cada vez está tendo mais acomodação hoteleira, gastronomia, e cada vez está crescendo mais. Né? E Vicente, essa é uma pergunta que eu faço para todos. Assim, o que tu sente saudade, vamos dizer assim, que tu gostaria que tivesse ainda, que enfim, por um motivo ou outro sumiu em Gramado? Assim, do teu tempo de adolescência, do teu tempo um pouco mais jovem e tal, o que tu gostaria que tivesse de volta aí? Não, mas aqueles nossos joguinhos lá eram importantes. Aquele jogo de varziano ali, que se jogava o ano todo. Sempre tinha jogo. Tinha um campeonato, mas os times eram conhecidos, a gente conhecia os adversários da linha Nova, do Ipiranga, do São Luís. Jogava o ano todo, né? Os amistosos, né? Sim.
E os torneios? barbaridade. Eu jogava o dia felicidade. todo, né? Mas é felicidade, né? Isso aí. Quantas medalhazinhas e troféuzinhos. E era uma felicidade. Algumas brigas, algumas confusãozinhas, sim. mas no outro dia já passava. Todo mundo junto É, de né? novo e tal. Coisa Mas boa. no dia do jogo, quando era pro campeonato, que teria jogo Ah. linha bonita e linha nova, Sei. nós vinha de Kombi depois pro colégio, aí, que passava a Kombi que levava. A turma da linha bonita não falava com a turma da linha nova, não respeitava. Não, e eles também, não. Isso aí saía faísca ali. Não, tinha as rivalidades, Nossa. tinha ali os times Serra Grande e Várzea Grande, os dois da Várzea, tinha a Furna. Tinha, Saía né? lá, o Aqui- Gaúcho. É. Eu comecei a conhecer o Gaúcho Forte no tempo que vocês jogavam lá. Sim, Tinha sim. Pá, Tinha um time, tinha agorizado, Bah. o tempo do Bosquete, Sim, Padreco, Mas- turma boa, né? Nosso amigo Alcindo, que eu encontrei Parisente, ainda encontrei o Beninho, Mas o Henricão. o Henrique, o Telmo, o goleiro, Telmo. o Tito. Mas, Vicente, estamos chegando ao final do programa. A gente seguramente vai dizer, precisamos mais um para continuar a história, né? Mas foi um grande prazer te receber aí, deixar um Prazer abraço foi para meu, ti, mano. para tua família, Obrigado. agradecer os nossos patrocinadores, RecPay e Golden Lagueto Multipropriedades, desejar uma boa noite a todos e até quinta que vem, então com mais um episódio de Histórias de Gramado. Boa noite a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua.